boa noite Cruzeiro, boa noite comunidades de Cruzeiro, boa noite cidade de Cruzeiro. Estamos dando continuidade às entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Cruzeiro, São Paulo. Conforme sorteio e acordado, hoje nós vamos estar conversando com o candidato a prefeito José Antônio e Felipe Gemelli, pelo Partido dos Trabalhadores. Essa live ela vai estar sendo dividida em 4 momentos. No primeiro momento, a gente vai estar apresentando os candidatos, fazendo uma breve apresentação deles, a biografia deles. Depois, eles vão ter 30 minutos para estar apresentando o plano de governo. Na sequência, nós vamos estar abrindo para as perguntas, 17 minutos para responder as perguntas dos padres e mais 17 minutos para responder as perguntas do povo. E depois terão mais alguns minutos para as considerações finais e a gente vai estar fechando a live por volta de 21 horas e 50 minutos. Você que está chegando aí, bem-vindo, bem-vinda. Nesse momento importante da cidade de Cruzeiro. Quero agradecer aqui já ao padre Fabrício, que pensou essas lives e pensou para que a sociedade de Cruzeiro pudesse conhecer os candidatos à Prefeitura Municipal de Cruzeiro e foi apoiado por todos os demais padres. Dando sequência, apresentação dos candidatos. Candidato a prefeito, José Antônio do Carmo Cruz. Tem 55 anos, é advogado atuante em nossa cidade e região, com formação também em administração e processamento de dados, é pós-graduado em gestão e políticas públicas pela Fundação Pérsia Abramo e pela Fundação Escola de Sociologia e Políticas de São Paulo. Zé Antônio é casado com Juliana, com quem tem 2 filhos, Cássia, de 23 anos, e Bruno, de 20 anos. Nascido em Cruzeiro, estado de São Paulo, sempre trabalhou na empresa familiar de contabilidade do pai. E também é advogado, doutor Arthur Firmino Cruz, bem como no escritório de advocacia. Presta serviços voluntários junto ao Educandário São Vicente de Paulo, é associado ao Rotary Clube Mantiqueira e integrante do Conselho Fiscal do Cruzeiro Futebol Clube. Participou como conselheiro municipal junto ao Conselho Municipal da Saúde e ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, além de ser integrante de ter integrado a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro e o Conselho da Fundação Cruzeirense de Jornalismo e Radiodifusão, a Rádio Mantiqueira. Zé Antônio já concorreu a vice-prefeito no pleito de 2012, a deputado federal nos pleitos de 2014 e 2018 e a vereador nas eleições de 2016, sempre pelo Partido dos Trabalhadores, alcançando nas eleições legislativa a suprência. Zé Antônio considera que disputar as eleições em Cruzeiro, ao lado de Felipe Gemelli pela coligação PT-PSOL, denominado Frente Cruzeiro Sem Medo, é um desafio enorme. Não só pela responsabilidade com a cidade na qual nasceram, cresceram e viveram, mas também por realizar uma disputa de ideias na construção de um governo popular e progressista, no momento de retrocesso social e destruição dos direitos da classe trabalhadora. Candidato a vice-prefeito, ressalvando aqui que a coligação utiliza a denominação de co-prefeito. Quero lembrar também que essas biografias foram fornecidas por Zé Antônio e por Felipe Gemelli. Felipe Gemelli, cruzeirense de berço e alma, filho de Irdileia e Edson, tem 28 anos e reside há muito tempo no Jardim América, atuando atualmente como professor particular. Cursou as classes iniciais na Escola Estadual Major Hermógenes e, posteriormente, na ETEC de Cruzeiro. Tem formação universitária de bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Unisal Lorena, Universidade Salesiana de Lorena. Sempre ressaltando que teve a oportunidade do curso superior graças à bolsa integral oferecida através do programa Universidade para Todos, o ProUni. Formou-se em 2015
já com o desejo de retribuir à sociedade a oportunidade alcançada. Felipe Gemelli luta pelas causas anti-opressão, na militância LGBTQIA+, e em apoio à luta das mulheres, comunidade negra e pessoas com deficiência. No ano de 2018, filiou-se ao Partido Socialista e Liberdade PSOL, com o objetivo, através de intensa militância, de mudar a política tradicional de nossa amada Cruzeiro, lutando pela implantação de um governo popular. Também no ano de 2018, iniciou com outros amigos o projeto Festival Ecocultural, um ambiente de debates na busca de soluções ambientais para a nossa cidade, que acabou por se transformar em um coletivo que oferece diversas atividades. Já no corrente ano de 2020, depois da participação no curso de emendas parlamentares na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, organizado pela bancada ativista, conseguiu direcionar efetivamente para a nossa cidade o importe de R$280 mil em emendas impositivas para a saúde, pelo mandato da deputada estadual Isa Pena, dinheiro esse investido no combate ao novo coronavírus na cidade de Cruzeiro. Então, estamos recebendo aqui o candidato a prefeito Zé Antônio e seu vice Felipe, onde agora eles vão estar tendo a oportunidade, terão 30 minutos, a contar agora, para poder estar apresentando o plano de governo que, se eleito, utilizarão para dirigir a cidade de Cruzeiro. O nosso plano de governo para a cidade é composto de duas partes, em duas fases. Que é, primeiro, que são as medidas urgentes, né, assim que assumir, que é, pela falta de planejamento estratégico, elaborar 10 medidas para que funcione a implantação efetiva do projeto. A segunda fase, eu vou pedir para o companheiro Gemelli, né, descrever um pouco. Então, na verdade, eu vou começar desejando uma boa noite para todo mundo, pessoas aí de Cruzeiro. Agradecer a oportunidade de ter esse espaço, né? Como o Mauro acabou de ressaltar, a gente usa a denominação co-prefeito, porque a gente compreende que a política ela deve ser pensada e construída de forma coletiva. Então, estar hoje junto ao Zé Antônio, aqui na coligação, não significa que eu sou vice dele, que eu sou uma peça decorativa, mas sim que são duas pessoas trabalhando efetivamente dentro do mesmo projeto político, né? Apesar de ser de partidos diferentes, a gente tem uma razão e um projeto de construção política municipal semelhante. Por isso a gente está, como já falou, a primeira parte do nosso plano de governo prevê algumas medidas emergenciais, que são questões que levam em consideração a infraestrutura da cidade, e a partir disso o plano de governo ele vai se estruturando em eixos, né? Então a gente tem 11 eixos aí, e cada um desses eixos trata especificamente de algum ponto, às vezes pontos que são em conjunto, como cultura e turismo, por exemplo, direitos humanos e diversidade, enfim. Você quer continuar? Sim. O importante é que esses eixos, né, eles são ligados como uma rede. Então, nós vamos precisar de informações, né, de um eixo para complementar o outro. E a participação popular vai ser muito importante, que é uma das prioridades do nosso governo, são as políticas públicas. E, para isso, nós vamos precisar conversar com o povo e vamos montar uma estrutura para que as pessoas, né, tenham a voz dentro desse governo. Então, eu vou para o companheiro Gemelli explicar um pouquinho mais, né, como que nós vamos fazer esse trabalho com a população. Eu acho que é importante a gente destacar no começo que tem uma diferença muito grande entre construir um governo popular e construir um governo populista. O governo populista é esse tipo de governo que chega em época de eleições, com propostas maravilhosas, né, com a intenção enfim, trazendo essas ideias muito boas. É um programa pronto, né? Já entregue. Isso. E nós queremos ouvir a população.
Exatamente. Enquanto governo popular, a gente pensa em criar canais de comunicação direta entre a prefeitura e a população, para que as políticas públicas, as ações do governo, sejam realizadas com o maior aproveitamento possível da comunidade que vai ser beneficiada. Por exemplo, asfaltamento de rua, né? Qual é a prioridade de determinado bairro? Às vezes eu, que sou morador, por exemplo, do Jardim América, não vou ter o conhecimento específico sobre qual é a necessidade da população que vive no local da Tagaçaba, por exemplo. É claro que, como gestor público, a gente tem essa opção de estar fiscalizando, observando cada um dos bairros de desenvolvimento. Mas a decisão final, o que precisa ser decidido, quem tem que decidir é a comunidade. Por isso a gente fala bastante em construir governo popular, né? Então, e essa abordagem, né, como o exemplo, né, de acessibilidade ou de mobilidade, né, é uma discussão que nós vamos ter que é interdisciplinar. Nós temos que ver a condução, ver a educação, né, qual as vias são importantes, o acesso aos postos de saúde, qual rua é prioritária para ter um bom calçamento, e a rapidez, né, de locomoção. Então, a gente tenta mostrar que está tudo junto, todos esses eixos. Você quer complementar mais alguma coisa, Zé? Isso não falo. Então, essa abordagem, né, que nós vamos fazer tem que ser ouvindo as pessoas, como nós iremos começar. Ouvindo, valorizando a Casa dos Conselhos. E valorizar depois, né, criar, ampliar a voz das associações de bairros, que muitos estão, né, não existem mais, estão desorganizados. A gente vai fortalecer para que apareçam, né, esses líderes, ajudar a organizar as suas instituições, para que eles tenham voz e representatividade. É importante a gente destacar que a forma como se tem feito política, principalmente em cidades de interior, que é uma forma mais tradicional, em que o gestor público se afasta da população, ela cria um fenômeno de repulsa, né, com relação à política. Isso a gente vê manifestamente acontecendo, principalmente em época de eleição, a rejeição que as pessoas têm, enfim. Só que a gente entende o seguinte, que a política é extremamente importante. E é extremamente importante que a população comece a discutir política, comece a pensar em política. Então, quando a gente constrói nosso plano de governo, e já gosto de destacar desde já, que é um plano de governo que foi construído ouvindo uma série de pessoas, né? A gente ouviu muitas pessoas de dentro da Casa dos Conselhos, companheiros de dentro do partido também, do pessoal do PT, enfim, outras pessoas que procuram a gente pelas redes sociais, eu sempre destaco isso. Se você tem alguma ideia, algum incremento que possa trazer para dentro desse plano de governo, a gente está aberto a escutar e debater esses temas. E me perdi um pouquinho, mas eu estava falando de... Agora nós poderíamos falar em cada eixo que nós trabalhamos, né? E inicialmente, né, o eixo da cultura e turismo, como nós vamos fazer essa valorização, né, no nosso município, contando com essa rede que nós vamos montar, de ouvir, né, captar o que as pessoas, né, nos bairros, né, essa descentralização, para que não tudo aconteça apenas no centro da cidade, mas que começamos a ocupar os espaços nos bairros, né, nas praças públicas, nas ruas, né? Então, como que vamos, né, trabalhar dentro da cultura, né, e do turismo? Eu acho que é importante também levantar isso, que a gente não pensa nessa ideia de que a prefeitura tem que levar cultura para as pessoas nos bairros. As pessoas nos bairros estão construindo cultura. A cultura faz parte da vida em comunidade. Então, o bairro já possui a sua cultura. Eu acho que o trabalho da prefeitura é possibilitar que exista maior acesso, né, a questões culturais, como shows, eventos de teatro, cinema, enfim, e fomentar também a cultura que já acontece na periferia, né? Não só trazer essa ideia de que a gente tem que levar, a gente tem que dar, mas que ouvir e auxiliar, né? Dar uma base, um sustento para que essas pessoas possam fazer cultura, fazer arte e se expressar de todas as maneiras possíveis. E dentro dos bairros, como tem as praças, tem seu postinho de saúde, tem a sua escola,
né, nós usarmos esse espaço, principalmente para a universalização dos acessos à internet. Né? Começa assim, para que as pessoas, né, tenham essa facilidade de acesso de forma gratuita, né, usando essas bases, que são as bases, né, municipais, que já integram, já têm o seu acesso à internet, e deixar disponível para a população, né, para ocupar esse espaço. E o postinho de saúde, a escola municipal, vai ser um grande centro, né, de união daquele bairro. Né? E aí temos que organizar ali dentro esse espaço, né, nos finais de semana, à noite, esse voltado ao turismo, à cultura, né, reunir, né, essas pessoas, para que eles possam dar condições, né, que quem vai fazer não vai ser prefeito, mas vamos dar condições para que o próprio comunidade isso, faça esse trabalho. Né? Vamos dar assessoria, né, com os profissionais dentro dessa área. Nessa questão do primeiro eixo também, que levanta a parte de turismo, eu até estava conversando hoje com um rapaz que nos procurou nas redes sociais, e ele ressaltou que, em alguns pontos do nosso plano de governo, ele acreditava que a gente dependia muito da estrutura industrial para a geração de emprego, e que turismo, por exemplo, seria uma questão que levantaria, que traria bastante resultados nessa questão, né, de geração de emprego e renda. E eu acabei não respondendo essa questão específica para ele naquele momento, mas eu fiquei refletindo bastante sobre isso. Eu acho que a questão do turismo ela é uma questão que precisa ser bem aprofundada em Cruzeiro, porque tem bastante debate, e eu acho que é de consciência coletiva assim, na cidade, dizer que a gente tem potencial para desenvolver o turismo, por exemplo, com a exploração ali da biodiversidade na Serra da Mantiqueira, né, que é uma das poucas áreas de Mata Atlântica ainda remanescentes no país, mas eu acho que precisa ser um estudo ainda um pouco mais aprofundado. Esse é um plano que tem que ser desenvolvido durante todo o mandato, porque a gente já teve experiências na cidade, em políticas anteriores, de falar de turismo, por exemplo, ostentando a questão de turismo histórico, e a gente teve experiência negativa, porque o turismo em Cruzeiro não andou nesse tempo, né, nessas últimas gestões. E agora a atual gestão tenta trazer essa questão do ecoturismo e exploração disso, mas sem um plano que interligue todos os eixos, como já comentado, a gente não vai ter efetividade em nenhum desses planos. Porque não tem como eu falar de turismo se a gente tem falta de infraestrutura na cidade. Não tem um bairro que você ande na cidade que não tem um asfaltamento decente. Tem buraco aqui que a gente não sabe se a gente vai sair na China. Iluminação pública, enfim. Vamos dar seguimento para o próximo eixo? Vamos falar um pouco de educação. Quer que eu comece? Sim, pode começar. Tá. Educação é outro eixo que vai ser bastante prioritário na cidade, especialmente porque a gente sabe que os índices educacionais na cidade de Cruzeiro estão em queda e já faz alguns anos que a gente não consegue cumprir nem a meta, né, nacional da educação. Para a questão da educação, eu acho que é importante a gente destacar aqui a questão de método e infraestrutura para os alunos. Infraestrutura. Pode falar, Zé? Então, o número de alunos, né, por salas de aula, né, que tem que ser revisto, né, diminuir para dar uma atenção especial aos alunos, e o trabalho também, né, do educador, né, ser mais desenvolver melhor, né, com um grupo menor de crianças. Daí, por isso que temos que valorizar tanto as instalações, né, de equipamentos, né, para os professores, assim como dar acesso a esses equipamentos e acesso à internet também para os alunos, para que eles pesquisem, que eles vão evoluindo. E valorizar os professores, né, e os funcionários, né, da rede de educação, para que eles prestem um serviço, né, com dignidade, né, um salário digno, mas uma estrutura também, né, que vai os atender. Sobre esse eixo de educação, eu gosto de destacar a questão da metodologia. Hoje, a Prefeitura Municipal, ela trocou todo o método da educação pública para adaptar ao método do SESI. Então, os livros que chegaram, né, para a cidade, eles foram dispensados e a Prefeitura fez a compra de um material do SESI e que, na verdade, não tem resultado nenhum. Porque o que a gente defende em termos de educação?
A gente defende aqui que o aluno tem a possibilidade de pensar, que o aluno tem a possibilidade de evoluir enquanto ser humano. Você vê, a gente tem muita polêmica hoje em dia com o Paulo Freire. O Paulo Freire, ele sustentava uma metodologia de ensino que era libertadora. É uma metodologia que a criança, ela não estaria ali na escola. O aluno, não só para aprender, não basta a alfabetização. Basta um conjunto de informações para que aquela pessoa consiga refletir sobre a sociedade que ela vive. Hoje, no Brasil, a gente aplica uma metodologia na escola pública. As escolas mais caras do Brasil, como a Vinil, que custa em média R$10.000 a mensalidade, gente, R$10.000, ela aplica método construtivista, que é o método Paulo Freire. Então, o que a gente quer para os alunos da escola pública? Quer dizer, para a escola de alunos ricos, a gente tem um tipo de educação. E para a do pobre, a gente quer um tipo de educação que ensine ele a apenas apertar botão. Eu acho que a gente precisa rever, reestruturar esse plano educacional na cidade para progredir. Para nós valorizarmos, né, a educação e, principalmente, né, a participação popular, é valorizar a associação do pais e mestres e fortalecer a participação popular dos conselhos municipais da saúde. Isso eu acho que é muito importante. Agora vamos para o próximo eixo. Aí a gente tem, cada eixo ele tem, se vocês acompanharem depois, pode procurar na internet, nosso plano, tem muitas questões que são envolvidas em cada eixo, e às vezes a gente não consegue abordar tudo num curto tempo. Saúde pública. Saúde pública. A saúde pública é um que talvez nós enxergamos mais, precisamos, né, muito mais, principalmente em razão da pandemia que vivemos, e não esquecendo também do período que tivemos da dengue também, né, que, né, na cidade de Cruzeiro, assim como em outras cidades também, foi muito recorrente, né, o uso do sistema público. Então, o sistema público, nós temos que começar a organizar dentro dos postinhos de saúde. A proposta nossa, como essas bases de escolas municipais e os postinhos de saúde sejam uma referência de união, de acesso e de organização dos moradores, né, daquela região, e o funcionamento de 8 horas, né, por dia. Né? E esse que vai orientar, né, todo o bairro, a saúde, que é preventiva, né, para nós começarmos a trabalhar. Então, primeiro temos que organizar essa rede, né, municipal, nos postinhos de saúde, né, para depois passarmos, né, para o área e depois discutirmos a questão do hospital, né, que nós já temos um hospital, se ele seria, né, um hospital um pouco maior. O nosso tempo está ficando curto, mas eu queria falar uma coisa em questão da saúde, porque recentemente a gente já teve um ataque aí, né, do governo federal, que agora retrocedeu um pouco, em questão da privatização do SUS, do atendimento primário. E essa é uma questão extremamente importante, e eu acho que reflete bastante quando as pessoas começam a acreditar que a política nacional, estadual, ela está descolada da política municipal. Esse é o momento, essas eleições são momentos para a gente reafirmar os direitos sociais, reafirmar os direitos e as garantias constitucionais, pelo menos dentro dos municípios. É isso que a gente está disputando nessas eleições. Em termos de saúde pública, a gente precisa avançar muito na cidade de Cruzeiro. Porque eu sempre repito que uma das primeiras coisas que eu me recordo enquanto criança é de 6 horas da manhã ir no posto de saúde com a minha mãe. E até hoje tem pessoas que precisam acordar 5, 6 horas da manhã para conseguir vaga num posto de saúde que vai ficar aberto até 5 horas e não pode fazer agendamento, ou não tem médico capacitado para atender a pessoa em determinada hora, e essa pessoa precisa sair do bairro dela para ser tratada na Santa Casa. Ou seja, se a gente tem a UBS, por que não trabalhar e incentivar que essas UBS, que esse pós-saúde, eles comecem a dar o tratamento necessário? Obviamente que isso é um planejamento que precisa ser realizado, é um planejamento que precisa ser realizado. Precisa da contratação de profissionais, enfermeiros, médicos, a manutenção de equipamentos, enfim, mas é uma possibilidade, entendeu? Porque assim a gente consegue desafogar e trabalhar melhor políticas preventivas em relação à saúde. Agora, o próximo eixo é os direitos humanos, diversidade e minoria. Então, esse é um programa que nós temos, né, que fazer a organização junto à Casa dos Conselhos, né, desses conselhos específicos, né, que tem da mulher, né, valorizar, né, para que eles mostrem, e também não fique apenas na Casa dos Conselhos, que eles também vão aos bairros, organizam dentro dos bairros, porque esse fortalecimento, né, que acontece na Casa dos Conselhos é justamente
esse trabalho que vamos ter, né, dentro do bairro, fortalecimento dentro do bairro, dentro desses conselhos, pessoas que vão participar, depois eles juntarem na casa dos conselhos, e onde vão fazer as propostas para que o governo execute. Exatamente. Nosso tempo está bem curto, mas a gente ainda teria outros eixos para discutir, como opção de esporte e lazer, que vai envolver políticas para a juventude, por exemplo, reconhecendo que nos últimos anos a gente teve um número absurdo de mortes, principalmente de jovens negros dentro dos bairros da cidade de Cruzeiro. A gente tem que levantar questões de assistência social, reconhecer quais são as famílias em estado de vulnerabilidade social dentro da cidade, para poder, inclusive, pós-pandemia, né, a gente prestar algum tipo de assistência para essas famílias e fazer a economia circular dentro da cidade, porque são pessoas que ficaram privadas da sua fonte de renda durante um bom período e que vão acabar sofrendo isso. A gente vive dentro de um governo que é incompetente para gerir uma política econômica, e isso vai ter um resultado estrondoso dentro dos municípios nos próximos 4 anos. Por isso que é muito importante a gente estar escolhendo, decidindo quem vai ser os nossos representantes daqui a 4 anos, porque a gente não tem mais tempo para esperar. Agora é a hora da gente começar a construir. Eu acho que o nosso plano de governo pensa bastante nesse sentido, né, de projetar a questão econômica para daqui a 4 anos. Temos o quinto desse, que é o esporte e lazer, que são as políticas públicas de transformação, que é justamente juntar, né, as minorias, né, ligados ao esporte, né, ao lazer, e dar a oportunidade deles, né, estarem mais próximos, né, se unirem, participarem, né, e se integrarem, né. Daí o próximo eixo, assistência social. A assistência social bate bastante também com esses direitos, né, que dá gratuidade, da integralidade e universidade dos serviços, né, que pode ter, que hoje tem o nome de SUAS, né, que todo é gratuito, o governo tem assistência para as pessoas dependentes químicas, né, as pessoas que têm alguns problemas mentais, eles têm que ser integrados não apenas nas salas de aulas, mas pela comunidade. Então, a comunidade é muito importante para, né, abraçar, né, essas crianças e não deixar que essa assistência seja feita, né, de uma forma assim, incisiva, né, de uma forma que é juridicalizada, que às vezes eles vão procurar lá no poder público essa assistência social, porque o município não dá. Então, é um trabalho, um eixo muito importante para nós trabalhar. E o próximo eixo, economia e desenvolvimento. Que o Felipe acabou de falar, depois dessa pandemia, né, nós temos que dar algumas condições para que as pessoas tenham a condição de ter sua renda própria e não depender apenas dos programas assistenciais. Então, a estrutura para que os microempresários, né, tenham dentro do seu bairro, não precisa vir para a cidade, porque é um aluguel mais alto, mas ele vai atender o seu bairro, na sua mercearia, no seu, vendendo seu hortifruti granjeiro. Então, então, é um comércio um pouquinho menor, mas vai dar a subsistência para as famílias lá no bairro, né, e assistir, né, o bairro, porque eles não precisam centralizar, vir tudo para o supermercado da cidade. Então, vão ter essa economia dentro do bairro. O próprio eixo seria a sustentabilidade. Sustentabilidade é uma coisa muito importante na cidade, para que a cidade seja saudável, ecologicamente, né, um trabalho correto. Isso eu acho que é muito importante. Acho que tem bastante metas nessa questão de sustentabilidade, questão de saneamento básico, acesso à água para todos os moradores, inclusive os moradores de bairros, dos predinhos do CDHU, que sofrem diariamente, né, praticamente todo ano com a falta de água, a proteção, enfrentar de fato a questão do batedor, que é uma questão que levantou bastante polêmica esse ano, agora eles deu uma pausada, precisa ser cumprido, né? Os governadores, né, que governam a cidade, sempre vai passando de um governo para o outro, ninguém assume a responsabilidade de resolver isso. Então, todo período eleitoral falam isso, mas depois, né, ficam empurrando, e a justiça também, né, ela faz a parte dela, mas quem tem que executar é o prefeito, né, e nós vamos dar uma solução, né, para essa situação do batedor. A outra questão que é ligada, que é o novo eixo, que é a mobilidade urbana, né, então isso fica muito importante, né, para unir, né, para descentralizar, né, esse serviço para que as pessoas tenham um acesso mais rápido, né, e na cidade, nos bairros também, tem uma condição
de tráfego, né, das pessoas andarem, né, de bicicleta, de moto, né, e ser um carro. O próximo eixo nosso é o planejamento urbano e rural. Né? Esse que é uma coisa muito importante, nós falamos do batedor, é uma coisa também muito importante que precisamos resolver, não adianta tirar eles e deixar para onde ir. Então, esse planejamento, né, urbano e rural é muito importante, porque nós temos que alocar essas famílias nas regiões onde eles vão continuar fazendo a sua produção rural, morar num lugar mais tranquilo e ter acesso, né, também, que não podemos esquecer, a saúde, a educação, né, a segurança. Eu acho que o planejamento urbano é sempre uma pauta muito importante e bastante ignorada. Quando foi feita a última audiência pública na cidade para discutir o plano diretor do município, foi feita uma audiência às 15 horas da tarde, em horário comercial, no meio da semana. Quem é trabalhadora de cruzeiro não consegue participar de audiência pública uma hora dessa. E aí eles vão decidir questões extremamente importantes para o planejamento urbano, quando a população não pode estar presente. E dentro do centro, né? Levantando essa questão de mobilidade, né? Das pessoas terem que sair. Então, por exemplo, o conjunto habitacional que fica naquela área do Distrito Industrial, né? Ali na... Distrito Industrial, né? É um pessoal que não consegue, elas não têm acesso direto à saúde, à educação, porque tudo é distante de onde eles estão. Quem que foi que teve a brilhante ideia de colocar eles lá, isolados de todo mundo? Eles não têm uma passarela para atravessar, eles têm que atravessar a estrada. Então, assim, são coisas que a gente precisa começar a olhar e compreender na política. São coisas simples que a população, que a pessoa que depende, precisa, resolveria esse problema de uma forma muito mais simples, entendeu? A gente resolveria diversos eixos aqui que a gente está discutindo, a gente conseguiria resolver com uma conversa e com a abertura da comunidade para discutir e para resolver o problema. Porque aqui a gente não trabalha com o salvador da pátria, né? Então, está os dois aqui falando, co-prefeito justamente por isso. A gente não está trabalhando somente trazendo ideias maravilhosas para vocês, mas principalmente convidando que o cidadão e cidadã de Cruzeiro possam opinar sobre as políticas que estão resolvidas na cidade. E temos como nosso último eixo que é o 11º, que é segurança pública, que é uma coisa também que muita gente, né, hoje, né, não só em Cruzeiro, mas em toda a região, às vezes procuram, né, essa segurança dentro dos condomínios, né, dentro dos clubes, e nós temos uma proposta muito diferente, que é o cidadão, o povo, ocupar as ruas. Né? Então, que daí onde a rua está ocupada, não vai ter, né, as pessoas, né, que são do mal, ligadas ao crime. Então, e a segurança pública não pode ser dessa forma repressiva, né, que nós vemos, né, hoje em dia, que é só pegar, né, tirar a pessoa da sociedade e levar preso. E tem uma outra questão também, né, que é muito interessante, porque às vezes pega uma pessoa que entrou no crime, não porque a pessoa, né, tem essa vocação para o crime, mas é a situação social que vive. E geralmente as pessoas também vai para fora da cidade também, né, nos presídios, na casa de menores, e nós temos que resolver, né, esse problema da cidade, de segurança, na própria cidade. Então, é uma proposta de segurança pública muito mais ligado à prevenção, né? Então, isso que eu acho que é muito importante. A gente já passou aí basicamente por todos os eixos, como a gente disse, são muitas coisas, né, que a gente traz, e são muitas coisas porque é o que a gente costuma falar. Enquanto as outras pessoas querem mudar, a gente quer transformar. A gente quer algo novo, uma nova forma de olhar para a cidade, uma nova forma de construir a cidade. E por isso a gente se fundamenta, principalmente, na transparência e na democracia. A transparência através de fortalecimento, né, da participação popular, para que ela possa acompanhar, dando oportunidade para que as pessoas acompanhem os gastos públicos, para onde está indo, que elas possam decidir através de... aonde vai ser investido. E outra coisa também muito interessante, né, que acontece aqui, que muita gente fala em mudança. Nós estamos propondo uma mudança, que a mudança é tirar uma coisa daqui e mudar para outro lugar e vai continuar a mesma coisa. Nós queremos fazer uma transformação, né, realmente, né, transformar tudo. E até falam, né, nós comentando, virar a pirâmide,
né? Porque no topo está o prefeito. Quem vai ter que ocupar o espaço, né, vai ser o povo, vai ser o morador de Cruzeiro. Então, nós vamos inverter a base da pirâmide vai estar no povo, né? E as eleições, é isso, né? Toda vez nós chegamos às eleições, os políticos vão, né, ao povo que vota para aquilo no projeto dele. Mas o projeto dele tem que também contemplar o que eles estão querendo, né? Então, nós vamos dar ouvido, né, através das casas de conselho, das associações de pais, para ver o que o povo está querendo. Exatamente. Tem que ser prático isso, né, gente? Não adianta a gente trazer e falar que isso vai acontecer, vai fazer acontecer, e chegar lá não acontece. Como tem candidato que está pleiteando a sua reeleição, traz a questão participativa, mas já esteve 4 anos no poder e nunca fez a participativa. Eu participei de poucas audiências públicas e, como eu tinha acabado de mencionar, audiências que aconteceram em horário comercial. Eu, que sou autônomo, consigo relativizar meu tempo para poder acompanhar e ter mais conhecimento sobre o que está acontecendo na cidade, mas ainda assim é sempre feito de uma forma dificultosa, como foi a questão da audiência pública para o plano orçamentário do município. Eles trouxeram tudo em termos jurídicos, né? E eu lembro que até eu cheguei a questionar, uma companheira que questionou sobre, né, os termos que eram usados, que ela se sentiu um pouco perdida, e aí ele questionando ali, eu consigo compreender, porque eu tive formação em direito, então eu acabo necessariamente passando por isso, eu consigo compreender. Mas para as pessoas que não tiveram, isso não é uma questão de elitismo, mas uma pessoa, por exemplo, que fez um curso de pedagogia ou um técnico em meio ambiente, ela não vai ter o instrumento necessário para ela compreender uma linguagem jurídica. E tem como falar popular, né? Ô, Felipe, o que nós temos de proposta é o orçamento participativo. O que vem ser o orçamento participativo? É como o campeonato, aonde é discutido, né, nos bairros, né, e depois vem para a Câmara Municipal, né, das melhores propostas. E não apenas a proposta sair, né, da Câmara Municipal ou do governo que leva uma proposta de apoio. É uma discussão. Exatamente. Eu acho que, não sei se a gente tem mais tempo, tem? Eu acho que também, em síntese, se pensarmos numa palavra para descrever nosso plano, essa palavra se traduz no espírito do nosso trabalho, que é a transformação. Né? Vamos fazer, né, colocar o povo dentro do orçamento, né, participativo, para que ele nos trabalhe, né, para nós e mostre o caminho. E sempre lembrando, não sei se a gente ainda tem um tempinho, não? Só para finalizar. Bem, nós vamos dar sequência agora. Felipe e José Antônio, vamos dar sequência agora nas perguntas dos quadros do setor Cruzeiro. Nos próximos 17 minutos, vocês vão ter a oportunidade de estar respondendo as perguntas. Então, perguntas, aquilo que talvez não tenha sido contemplado na fala de vocês, vocês podem estar falando agora. Então, nos próximos 17 minutos, eu vou estar encaminhando. A primeira pergunta é sobre a candidatura de vocês. Candidato, o senhor pertence ao Partido dos Trabalhadores, o PT. Governou o país por 14 anos. Nesse período, houve inúmeros avanços na área econômica e social. O Brasil promoveu a inclusão de parcelas da população que, historicamente, sempre viveram à margem. Após uma forte onda contrária ao PT, que ocasionou o impeachment da presidente Dilma, como resgatar e atualizar no município o legado de inclusão social deixado pelos governos petistas? Isso realmente é uma grande batalha que vamos ter, né? Porque principalmente na cidade de Cruzeiro, que é uma cidade, né, que a gente vê muito mais os elitistas, né, a elite, participando da política. Então, temos que dar voz ao povo, né, para que eles participem, as classes, né, médias, né, de Cruzeiro e as mais pobres, tenham oportunidades, né, de trabalhar, de mostrar o que querem e fazer essa transformação. Então, eu queria, o que a gente, nos programas, né, do PT, a gente ouve muito disso. Aonde o PT governou, deu certo. Né? Deu certo, mas deu certo para a sociedade, né, que mais precisa. Né? Os empresários também ganharam muito com o governo do PT. E temos, na cidade de Cruzeiro, vários programas, né, de habitacionais que
foi basicamente o PT fez, senão não existiria. Aqui no interior, principalmente no estado de São Paulo, tem uma captação muito grande do que foi o governo do PT pelo PSDB, que é o governo desde a época da redemocratização do Brasil, né, lá em 88, depois da ditadura militar, ele governa. Então, muitas das pessoas daqui da cidade acabam atribuindo essas obras a políticos do PSDB. Só que são programas que foram instituídos pelo Partido dos Trabalhadores e que tiveram um resultado extremamente positivo para a cidade, como o Minha Casa Minha Vida, o Farmácia Popular, a Bolsa Família, Luz para Todos, ProUni, que eu sou formado em Direito, uma bolsa de 100%, graças a um programa de assistência e inclusão do jovem na universidade. Acho que ele devia ter mais tempo. Pergunta sobre segurança alimentar. Candidato, em Cruzeiro, muitas famílias passam privações de coisas necessárias à dignidade, como alimentação. Não é raro que as pessoas procurem nossas paróquias em busca de alimentos. Nossas pastorais sociais lidam diariamente com o drama da fome. Esse grave problema tem aumentado com as crises política e econômica nos últimos anos. A diminuição de programas sociais tem aumentado a vulnerabilidade das famílias mais pobres. Como o senhor pensa ser possível garantir segurança alimentar a essas famílias? É um acompanhamento muito próximo dessas famílias, né? E ver, né, o que eles precisam, tirar a família desse sistema, dando um apoio para que as crianças, né, tenham um bom, né, estudo, uma boa escola, um bom acompanhamento, um turno, né, depois da aula, ligado à educação, à criatividade, à música. Então, acho que só desse jeito que vamos conseguir tirar, né, essas famílias desse estágio de vulnerabilidade. E é muito importante também o poder público auxiliar essas entidades, né, que fazem o trabalho do governo, né, que às vezes fica parados só vendo acontecer as instituições fazendo esse tipo de trabalho. E são pouco o apoio, né, que dá, e principalmente que nós vemos várias instituições, né, que trabalham, né, através de rifa, de doações, né, e às vezes o poder público fica só de fora olhando e faz alguns convênios que glosam, né, alguns tipos de serviço, mas se essas instituições pararem de trabalhar, né, você pode ter certeza que o governo municipal não vai ter condição de suprir. Eu queria complementar com o seguinte: eu acho que a gente precisa mapear as famílias que estão em estado de vulnerabilidade na cidade. Porque até uma coisa que a gente destaca, a dificuldade que a gente tem de construir um plano de governo que contemple várias questões na cidade é a falta de informação. O município, eu sou candidato, mas eu também sou cidadão, sou munícipe, sou contribuinte. Eu queria saber, o governo atual tem conhecimento sobre essas famílias? Ela sabe quem são essas famílias? Porque para a gente prestar uma assistência, a gente precisa saber onde elas estão. Eu tenho certeza que as instituições sabem onde são essas assistenciais, né? O governo, às vezes, muitas vezes não. A questão da fomentação da reforma na área rural, por exemplo, fomentando, por exemplo, a compra de alimentos dessa comunidade para as escolas, melhorando a qualidade da merenda, garantindo que os alunos das escolas públicas tenham acesso a uma alimentação decente, não só bolacha e suco de pozinho, porque isso não é alimento, isso é fórmula. Alimento é arroz, é feijão, é a carne. Eu sou vegana, eu sou vegetariano, não como carne, mas para quem come a carne, o peixe. Enfim, a gente precisa garantir alimento de verdade para que essas pessoas possam ter acesso a uma alimentação com dignidade. Acho que... Pergunta: pessoas em situação de rua. Candidato, recentemente temos assistido a um considerável aumento do número de pessoas vivendo em situação de rua. Esse fenômeno é observado em todo o Brasil.
Em nossa cidade, a pobreza, a falta de oportunidades, o consumo de álcool e drogas são elementos, dentre muitos outros, que promovem esse triste quadro. Isso é agravado por ser Cruzeiro um encontro de diversas rodovias, existindo aqui um certo fluxo migratório. Como lidar com essa questão, garantir a dignidade e integrar essas pessoas na sociedade? O senhor tem soluções para esses graves problemas? Primeiro, você precisa mapear, né, quem são essas pessoas que vivem, né, nessa vulnerabilidade, né, que estão, né, nas ruas, mas conhecer também as famílias deles também, que às vezes é um problema familiar que eles saem de casa. Né? Conhecer, porque pode ter certeza, todos têm, né, a sua família, às vezes é rejeitado, né, por ser uma pessoa um dependente químico. Então, temos que dar o tratamento, porque muitas vezes a gente vê na cidade, às vezes a família tenta uma internação compulsória, né, e vai bater lá no judiciário para tentar isso. O judiciário até consegue, mas daí vai no município e fala, vocês têm que pagar isso. Né? Então, o município fica esperando, né, a família ir atrás do judiciário, para depois conseguir uma internação, sendo que o município poderia antecipar isso, fazer de uma forma preventiva, fazer esse mapeamento, fazer o acompanhamento, né, através das redes, dos postinhos de saúde, né, e para eles trabalharem. Que são vários elementos, né, que envolvem a questão do morador de rua. A gente precisa reconhecer quem são essas pessoas. São pessoas, e a gente precisa saber da história delas, saber qual é a necessidade para poder que a prefeitura construa planos adequados para atender as necessidades dela. Como o Zé falou, é dependente químico, a pessoa tem problemas, transtornos mentais. Qual vai ser o tratamento que a gente vai dispensar a essas pessoas? É sempre um tratamento compatível com a realidade dela. Não adianta a gente chegar lá e falar, olha, agora a gente tem uma casa-abrigo aqui em Cruzeiro e vocês vão todos para lá. A gente não sabe, às vezes, até parece errado falar, né, que a pessoa quer ficar nessa situação. Mas, às vezes, as circunstâncias que elas se encontram, ela rejeita essas instituições, essas casas. Que hoje, assim como a questão da assistência a famílias em estado de vulnerabilidade, muitas vezes são as igrejas que desenvolvem esse trabalho, que seria um trabalho do poder público, né? O poder público não exerce, terceiriza, deixa na mão de outros. E, mais uma vez, também mostra que, às vezes, o bairro, né, a comunidade, tem que acolher essas pessoas também. Porque, geralmente, eles vêm bater no centro da cidade, né, para conseguir seu dinheirinho, para sustentar o seu vício, né, e ter esse movimento. E o que não podemos ter, que eles falam que é higienização da cidade, é tirar esse problema e internar. Né? Isso não pode. A comunidade, né, que gerou essas pessoas, ela tem que, né, manter eles, né, e ajudar a família. Não adianta varrer tudo por baixo do tapete, porque a realidade é outra, e quem vive sabe a realidade. Perfeito. Mas, enfim, próxima pergunta. Pergunta sobre violência doméstica. A violência doméstica é um fator preocupante na sociedade brasileira. Recentemente tivemos eventos tristes em Cruzeiro, assassinato de crianças e mulheres. Que políticas o senhor pensa em criar para garantir segurança e sustento às mulheres e crianças vítimas de violência doméstica? Eu, como advogado, vejo muitas situações, né, dessa, né, as pessoas, né, as famílias, né, sendo encaminhadas, né, para a justiça, mas não é apenas a justiça que vai resolver, né, ou a polícia, né, que vai resolver. Então, a comunidade tem que estar preparada, né, tem que dar essa assistência, né, às familiares. Por isso que a questão, né, desse policiamento, né, que acontece, deve ser de uma forma preventiva, né, tentar trabalhar, né, orientar a família antes que aconteça, né, essas tragédias. Eu sei que é, às vezes, uma situação complicada, mas, às vezes, né, nós temos que tentar antecipar, né, uma situação dessa. Mas, também, quando acontece, também, nós temos que ter esse acolhimento dessa pessoa, né, que foi, né, violentada, foi agredida, que é as casas de passagem, né? Tirar a pessoa daquela situação, né? Ficar, né, numa segurança, né, dentro, né, de uma casa, que muitas vezes também não se cumpre também de uma forma efetiva. Às vezes precisa, o Ministério Público está cobrando, né,
a prefeitura para que execute. Então, isso eu acho que é muito importante, né, Felipe? Exatamente. A violência, a gente compreende a violência como um acontecimento que ele acontece de forma de um ciclo vicioso, né? A mulher, quando ela está nessa situação de violência doméstica, ela não está só porque ela gosta de apanhar, convenhamos. Existe um ciclo, uma série de fatores que tornam possível que o agressor continue essa violência. São questões psicológicas, financeiras, questões jurídicas, de apoio, de assistência. Então, a ideia de construção dessas casas de passagem, que é a casa-abrigo para mulheres, é que a gente possibilite que essas pessoas que são vítimas de violência doméstica, elas tenham ali um amparo do poder público, seja em todos os aspectos. A gente está falando do aspecto jurídico, sim, porque precisa ser denunciada a violência doméstica, no aspecto financeiro, porque muitas vezes essas mulheres dependem financeiramente do marido, sofrem violência, são proibidas de trabalhar, ou de ter a sua renda, ou tem o seu salário preso pelo marido. Então, a gente precisa dar oportunidade para essa mulher ter uma renda, ou, se for o caso, requalificar ela para o mercado de trabalho, e tem que ter uma assistência psicológica também. Porque é isso, né? O ciclo da violência, ele envolve esses multifatores. E a proteção, principalmente, também, as crianças também, né? Exatamente. As crianças também, né? No caso, quando a família não dá essa assistência, né? Tem que tirar, às vezes, do parte poder, mas isso com um momento para que a família, né, se reestruture e comece a dar esse atendimento, né, à orientação. Outra coisa também muito importante que eu vejo é também a agressão, né, às pessoas, né, que têm uma conotação sexual diferente. Né? Sim, isso também LGBT. Porque geralmente a família também, né, muitas vezes exclui, né, então é uma assistência que nós temos, né, que pensar também, né, e a assistência social é orientar, né, a família, né, esses jovens que têm essa opção. Esse plano de assistência para todas as pessoas que sofrem de violência intrafamiliar, sejam LGBT, sejam pessoas idosas, sejam mulheres, enfim, a gente tem que ampliar pessoas portadoras de deficiência física ou mental, que às vezes estão nessa situação também de vulnerabilidade, né, de violência, mas enfim. A próxima pergunta? Então, essa é a última pergunta que eu vou estar lendo agora por conta do tempo dos padres. Acessibilidade. Para que a cidade seja mais democratizada, faz-se necessário que se pense a questão da acessibilidade. Nossas calçadas, ruas e demais locais de uso público estão adaptados às pessoas portadoras de deficiência? Como o poder público pode resolver esse problema, conscientizar a sociedade e criar estímulos para que se promova por toda parte a inclusão dessas pessoas? Bem, as calçadas, assim como o arpoamento, é obrigação do município. Então, o município tem que fiscalizar, tem que fazer, né, se o morador, né, o dono da casa não fizer, né, calçada dentro do padrão, né, e depois cobrar, né, dessa pessoa. Mas o mais importante é realmente ter essa fiscalização, né, para ver se eles estão dentro da norma, né, de calçamento, né, se o município também está fazendo calçamento dentro, né, previsto do arruamento, né, que tem todo um padrão técnico, e essa acessibilidade realmente é muito importante. Você vê na cidade do Cruzeiro, temos muitos idosos, né, as pessoas, né, muito aposentadas, e que usam, né, o trânsito, né, na cidade com dificuldade para atravessar uma rua muito movimentada. Mas essa acessibilidade também, que eu vejo também, depende, você vê que é um tema que tem várias conotações. Você vê a própria educação do motorista, tem muitas cidades que você vai, a pessoa coloca o pé na rua e já para. Né? Aqui parece que as pessoas aceleram. Né? Então, é uma educação também, né, que né, para os motoristas. E isso também, da acessibilidade que precisamos ter, é um negócio também que eu acho que invoca muito o meio ambiente, que é as pessoas usarem o ciclismo, né, para deslocar dentro da cidade. Então, a nossa proposta é fazer as ciclovias, né, obedecendo, né, um padrão, uma normatização, para que as pessoas circulem na cidade como todos, uma malha, né, muito mais extensa, né, do que o pouco que nós temos, mas a acessibilidade é um negócio muito importante. Se a gente for pensar acessibilidade pelo ponto de vista da necessidade de inclusão de pessoas com deficiência ou com necessidades especiais,
a gente tem que falar sobre transporte público, então a gente precisa rever os contratos que a prefeitura tem hoje com a empresa de transporte público, a gente tem que repensar a forma que estão sendo adaptados, reformados os prédios públicos para garantir a acessibilidade das pessoas e, fundamentalmente, levar isso em consideração, que isso é um problema do Poder Executivo. É o Poder Executivo que deve planejar e construir em cima disso. Porque hoje, a maior parte dos problemas, inclusive problemas de acessibilidade, é sempre um problema judicial. A gente afoga o Poder Judicial sempre com demandas porque o Poder Executivo não está executando. Gente, vai fazer um prédio público, tem que pensar em acessibilidade, tem que pensar em adaptação desses espaços. Isso é um fato concreto. A acessibilidade é uma das coisas que parece que quem administra a cidade nesse assunto de acessibilidade é o Ministério Público, que é direto, eles ficam cobrando, né? E olha que o Poder Executivo demora, às vezes, muitas vezes, para cumprir uma ordem, né? A gente reclama do judiciário, a gente nem vota no judiciário, né? A gente tem que reclamar que a gente está votando, poxa. A pessoa que tem obrigação não faz. A próxima pergunta. A gente está encerrando aqui agora as perguntas dos padres e vamos começar nas perguntas que nós recebemos do povo. Primeira pergunta: o que farão com as biqueiras e com as bocas de tráfico que tem na cidade onde os jovens frequentam? É justamente tirar esses jovens, né, dessas biqueiras, dessa situação, né, de risco, né, que eles correm de estar, né, consumindo, às vezes também gastando todo o dinheiro da família, né, roubando as coisas da família. Então, por isso que um dos eixos que nós, né, trabalhamos, que é da cultura, né, do esporte, né, é a ocupação dos espaços urbanos, né, pelo povo, né, e daí cada vez mais, né, essas biqueiras, esse pessoal que usa a droga, começa, né, a se afastar, vendo que não tem uma clientela, né, para isso, basicamente é isso. Onde o Estado não está, alguém vai ocupar. E quem está ocupando esse espaço é o tráfico de drogas hoje em dia. Então, quando a gente fala, como você vai resolver o problema de tráfico com cultura? Ocupando os espaços públicos. Acho que teve aí uma discussão que teve uma repercussão bastante grande do Santo Cruzeiro. Eu sou morador de América, eu acabei presenciando essa discussão com mais fervor, né? Aí a gente tem um conflito entre a população que se incomodava com o barulho que acontecia, mas também se incomoda com a ocupação por tráfico de drogas. A praça é pública, ela precisa ter vida, ela precisa que a população ocupe. Se não tiver ninguém ali, o tráfico vai estar. Isso você pode ter certeza. Então, para a gente combater isso, a gente precisa ocupar aquilo, fomentando exercícios de cultura, exercícios de políticas de esporte. Ali não teria como fazer de esporte, mas em outros espaços, sim, quadras, por exemplo. Questão de iluminação. Um espaço de discussões também. Né, de leitura. Mas o importante é isso. A sociedade também tem que tomar conta das suas crianças. Não pode deixar que seja adotado pelo traficante. E quando a gente fala dessa inclusão de políticas para a juventude, que é uma forma de tirar elas do tráfico, é justamente isso, dar oportunidade para as pessoas. Eu nem falo aqui em renda, porque renda às vezes é os R$50 no final do mês. Isso não resolve a vida do trabalhador. A gente está falando de oportunidade para a pessoa entrar num emprego formal, para a pessoa ter a oportunidade de sustentar a si e a sua família. Entendeu? E é assim que a gente vai conseguir enfrentar o tráfico. E não através de política repressiva, descendo a porrada na juventude negra da periferia, que não resolve problemas de drogas e só continua perpetuando a violência dentro da sociedade. Próximo. Pergunta do povo: o que pretende fazer para trazer empregos para a classe trabalhadora? O povo. Programa, né, que o Partido dos Trabalhadores, né, trabalha no Brasil inteiro, né, não é só para Cruzeiro. Então, a nossa expectativa é trazer esses planos para Cruzeiro, né, e para melhorar, né, a renda, né, das pessoas, é justamente descentralizar, né, as pessoas não estarem, né, correndo para o comércio do centro da cidade, mas apoiar os pequenos empreendedores para que façam dentro do seu bairro essa pequeno, né, um tipo de comércio, né, que tem de prestação de serviço, e expandir isso. E o município, apesar de não fazer, né, ele não pode fazer para simplificar, mas pode, na parte de fiscalização, que é responsável, né, de autorizar
que abre o comércio, o alvará de funcionamento, o alvará do corpo de bombeiro, auxiliar para que se regularize de uma forma mais rápida, né, e muito mais barata, né? Simplificar essa burocracia, né, que existe na abertura de pequenas empresas e valorizar os empresários, criar uma cooperativa, né, ou incentivar, né, uma cooperativa, né, popular para que empreste, né, dinheiro e que ele empreenda e pague e gere, né, outros comércios. Então, isso parte do empreendedorismo, né, individual, né, acho que é uma sacada muito importante dos prestadores de serviços, que o gente está crescendo muito, né, barbeiros, né, tatuadores, empresa de limpeza, empresa de manutenção residencial. Então, valorizar esses profissionais. Apoiar, valorizar, mas sem romantizar. Porque hoje a gente vê uma onda crescente de microempreendedores e, às vezes, esses microempreendedores, eles estão empreendendo porque eles não têm oportunidade do emprego formal. A gente está vivendo num país com altas taxas de desemprego, então não dá para a gente ficar só romantizando, sabendo que as pessoas que estudam administração sabem muito bem que a expectativa dessas empresas pequenas é de 1 ano. Então, as pessoas acabam falindo. Então, a gente tem que dar oportunidade, fomentar que tenham microempreendedores, mas também tem que pensar em como a gente vai construir oportunidades para o emprego formal. Uma delas é a criação de postos de trabalho pela prefeitura. Dentro da lei também de licitações, as pequenas empresas, as microempresas, têm prioridade de contratação pelo Poder Executivo. Então, falta, talvez, né, uma organização, né, maior desses empresários para que eles atuem. Às vezes o contrato é muito grande, mas pode formar uma cooperativa onde vários, né, vão exercer esse trabalho e pegar o contrato como todo. Daí vai gerar renda, né, para o município. Quem vai fazer o serviço vai ser a pessoa do município e o dinheiro, né, de quem está prestando não está saindo da cidade para assumir uma empresa, vai ficar dentro de Cruzeiro. Próxima pergunta. Pergunta: quais suas propostas para a educação? A educação, como nós já falamos no nosso projeto, é de uma maneira inclusiva. Né? Então, dá oportunidade, né, para que os jovens, né, tenham acesso, impede igualdade à escola pública com a escola particular, né, que não tenha essa defasagem de conhecimento, para que lá no futuro, né, quando eles forem entrar numa faculdade pública, né, quem fez a escola particular, o colégio, né, particular, tenha facilidade de entrar. Então, é organizar, né, os sistemas, né, de cursinho, de mutirão, né, entre os jovens, para que eles, né, comecem, né, a acessar essas faculdades, né, públicas e ter, né, uma condição melhor. Mas é elevar mesmo o nível da educação, né, bater esses índices, né, que nós estamos, né, inferiores, né, esses apostilamentos, né, que é uma realidade, né, do Senai, né, que eles vendem, né, que é um negócio mudado, de repente, para a sociedade diferente do que da cidade de Cruzeiro. Então, a cidade de Cruzeiro dentro da rede, ter suas próprias, né, apostilas, desenvolvidas pelos próprios professores, de uma maneira mais barata, né, e trabalhar, né, com as crianças nesse contraturno, né, quem quer fazer um reforço escolar em qualquer outra matéria, matemática e física, tem essa oportunidade e de avançar. E eu sabia que isso, a educação, está relacionado à segurança que nós acabamos de discutir, de tirar os jovens, né, desses bairros, né, que consomem droga ou alguma coisa assim. Né? Então, a educação vai ser tudo, né, que nós vamos... Mas daí o que acontece? Os funcionários também, né, tem que ser valorizados. Né? Tem que ser valorizado. Tem que ter, né, um concurso público ou então um processo seletivo, né, para contratar sempre os melhores, né, profissionais, um plano de carreira para segurar os bons profissionais, né? Porque também, para o profissional, às vezes o dinheiro não é tudo. O importante também é ter uma estrutura que eles possam trabalhar, ter um equipamento, uma sala de aula, né, com ar-condicionado, uma lousa digital, um diário, né, de professor online, né, e não esse que tem que ele perde mais tempo preenchendo os relatórios, os seus boletins de escola, do que pesquisando para uma boa aula, né, uma boa discussão. Desenvolve a questão da metodologia de ensino, né? Eu fui usuário do sistema de educação pública e eu lembro que quando eu saí eu tive muita dificuldade de ver se eu teria a possibilidade de entrar numa universidade pública,
porque não tinha formação naquela época para refletir sobre isso. Então, o que a gente quer é possibilitar que esses alunos, que essas pessoas que são usuárias do sistema público de educação, elas tenham a capacidade de compreender a sociedade, de conseguir se qualificar para o mercado de trabalho, de adentrar uma universidade pública ou particular por via de bolsa de estudos, enfim, expandir. Eu acho que o trabalho que é exercido de período integral ali no colégio que eu acompanhei de próximo, conheci vários professores de lá, professor Alessandra, Alexandre, professores excelentes. Lá tem um trabalho incrível em que eles conseguem trabalhar de forma multidisciplinar várias questões da escola e empurrar esses alunos, né, projetar esses alunos para refletir sobre a sociedade que eles vivem. Então, acho que é muito importante a gente rever como a educação está sendo feita em Cruzeiro. E é só isso que vai ter impacto sobre os índices de desenvolvimento da cidade. Exatamente. E é um programa, né, que é a longo prazo, né? Não adianta ela falar de um ano para o outro nós vamos conseguir mudar, nós vamos evoluindo. E essa integração muito grande, né, com as entidades, né, que trabalham, né, nos contraturnos, né, que orientam as crianças para que eles não fiquem, né, sem atividade nenhuma no período. E a pandemia também acabou sendo uma grande laboratório para que essas aulas, né, extracurriculares sejam disponíveis para os alunos, né? Em qualquer horário ele pode fazer, se interessar, e procurar a escola justamente para a orientação, né? Que seja fora do horário letivo. Então, a valorização da educação, não só da educação em si, mas como tudo todo, né? E porque temos que garantir dentro da escola, né, uma estrutura, né, para higiene para eles, um acesso à internet, né, os equipamentos, né, para esporte, né, que eles vão precisar, as quadras cobertas, né, então tem que ter toda essa logística, que eu acho que é prioritário à educação. A gente já estava conversando ontem sobre essa questão da educação, que eu enxergo muitas escolas hoje do município como prisão, porque você vê grade, de ato. A escola parece que a estrutura física da escola é criada. É claro que são prédios que têm uma história e tudo mais, mas a gente precisa repensar a forma que a gente está fazendo a educação. Não dá mais para a gente ter um sistema que a gente está vendo que está falido, que não está mostrando resultados. Óbvio que o sistema que a gente propõe se construir é um sistema que a gente vai ter que ir avaliando progressivamente, mas esse que está sendo implantado há um bom tempo, a gente já viu que faliu. A gente ou vai insistir em continuar um programa falido, ou a gente vai começar a pensar uma estratégia que faça a educação pública caminhar de verdade, né? Caminhar como os grandes colégios no Brasil, que têm mensalidades milionárias e oferecem uma educação construtivista, que é baseada na teoria de Paulo Freire, quando a gente está empurrando uma educação engessada para os alunos pobres, para que eles se tornem apenas peão, sem questionar a ordem, sem questionar os representantes do poder público, enfim. São vários temas que envolvem a educação também. Qual a próxima pergunta? Economia. No seu plano de governo, o senhor pretende enxugar os cargos comissionados da máquina pública, bem como rever toda a folha de pagamento de modo a reduzir as diferenças significativas entre os menores e os maiores salários por meio de aumentos progressivos? O senhor tem ideia hoje de quantos cargos comissionados existem e quantos terão no seu governo? Contratos comissionados, nós temos que trabalhar com o que a legislação, a Constituição fala o que é. Que são os cargos de confiança, né, que vão dar ordem, né, aos funcionários públicos. E não colocar as pessoas, né, à torta e à direita, né, em cargos comissionados que não são de direção, né, são executivos. Então, esses contratos, né, que existem, realmente têm que ser revistos. Nós vamos tentar colocar, enxugar o máximo, né, a folha de pagamento, né, começando, né, pelo quem vai ser o administrador, de reduzir, né, o máximo esses comissionados e valorizar os funcionários públicos, né, que são de carreira. E, se necessário, fazer os concursos, né, novos concursos, e mais uma nova visão, né, que a gente vê hoje, que são os processos seletivos dos períodos, né, mais curtos, né, de contrato para a execução, né, às vezes alguma coisa específica. De repente, desse levantamento, né, que nós vamos fazer, inicialmente vai precisar de uma mão de obra um pouquinho maior, né,
de funcionários. Então, de repente, um processo seletivo, né, seria útil e depois, né, precisaria com a estrutura dos concursados que tem. Agora, a revisão quanto aos salários, né, é importante fazer, mas muitas pessoas até esse direito de né, também nós temos que respeitar, né, querendo né, fazer algumas transformações, mas tem que respeitar quem tem esse direito, né, ao direito já adquirido. Dentro do nosso plano de governo, a gente já prevê a redução imediata de pelo menos 80% dos cargos comissionados. Até porque cargo técnico, ele não pode ser cargo comissionado, ele tem que ser feito por meio de concurso público. A gente não tem a real dimensão dos gastos que hoje a prefeitura tem com relação a cargos comissionados, porque o portal da transparência, todo mundo que tenta acessar sabe a dificuldade que é. Quando não tem valores ali pagadinhos, né? Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade de ter a informação, porque a gente não tem a máquina na mão, e a dificuldade que a gente tem de acessar essas informações são gigantescas, né? Para aqui em Cruzeiro, então, é um show. Felipe, outra coisa também, né, que acontece com a nossa comunicação, que nós temos uma estrutura, né, muito melhor, muito menor, um compromisso, né, com deputados, com os candidatos a vereadores, né, muito menor. Então, nós não temos um compromisso, né, com várias pessoas que vão trabalhar comissionadas para quem trabalhou na nossa campanha, né? Nós não temos isso. Nós vamos trabalhar realmente para o povo mesmo, né? Vamos estruturar o município. Nós não estamos né, levando uma carga, né, coordenada na prefeitura, uma carga muito grande dessas pessoas, né, que são filiados, colaboradores, né, do partido, que são candidatos, né, a vereadores, para inchar a máquina pública, né? Nós não temos essa obrigação, né, com ninguém. Nós sabemos, né, que acontece isso, né? A pessoa entra numa campanha política já prometendo, né, alguma coisa ou para se manter, né, no cargo. E nós não temos, né, nenhum compromisso, né, nossa estrutura, né, de discutir as políticas, né, públicas que nós estamos propondo é justamente para que o povo nos fiscalize, que fique de olho em nós. Isso que eu acho que é o primordial, a grande diferença que temos, né, com as outras, né, coligações, né, que se formaram na cidade. E a gente reitera, né, não é mudar a política de Cruzeiro, é transformar a política de Cruzeiro. A gente quer uma coisa nova para essa cidade. Nova de verdade, né, gente? Não é esse pessoal que vem sustentando novo e chega e entrega a mesma coisa. A gente está realmente sustentando uma nova forma de olhar a gestão pública na cidade. Próxima pergunta. Essa é a última pergunta que nós vamos fazer do povo. Saúde. Algo que chama a atenção no plano de governo é a criação do Fundo Municipal de Emergência da Saúde para suprir necessidades emergenciais. O que seria esse fundo e de onde viriam os recursos? Esse fundo é para as catástrofes que podem ocorrer na cidade e que às vezes acontecem, né? Como enchentes, né? Porque muitas vezes acontece algum problema, né, na cidade e quem socorre geralmente são as instituições, né, que não são ligadas ao governo, que vão dar, né, cesta básica, vão arrumar material de construção, são voluntários, né, que pegam o seu carro para transportar, às vezes, né, as próprias pessoas do bairro limpar a rua. Então, esse fundo é justamente para fazer essa assistência e o principal é trabalharmos de forma preventiva, né? Mostrar, em tal região, né, o rio está assoreado, né? Se chover muito, né, a calha do rio, né, vai subir, vai inundar, então, vamos arrumar, né, o rio antes, né, que aconteça, né, dessas obras de prevenção, né? E principalmente, falo muito em várias cidades, e vamos usar esse termo aqui, né, que é a zeladoria, né? Que a zeladoria do município é limpar, né, os bueiros, né, os rios, né, onde quando tem essas chuvas, né, para correr. Então, nós temos que arrumar isso para quando tiver esses tipos, né, de catástrofe, principalmente enchentes, né, não sermos surpreendidos. Mas, se acontecer, nós temos que ter um capital, né, para assistir essas famílias, né, e que muitas vezes que não existe, né, não existe.
esse tipo de capital. Então, é esse que é o do programa, né, que vamos ter. E a captação desse dinheiro, na verdade, vai ser uma redução, né, que nós vamos fazer, né, no trabalho, né, que o município vai fazer, diminuindo o folha de pagamento, né, manutenção das máquinas, de reduzir o máximo possível, é onde vai sobrar o dinheiro para esse tipo de serviço que vamos prestar. Eu gosto de lembrar que a partir do golpe que a presidenta Dilma sofreu e a entrada do Michel Temer, ele trouxe essa maravilha que é o congelamento dos gastos na saúde e na educação. Então, trabalhar a saúde preventiva para a gente é uma estratégia para conseguir reservar e não gastar tudo que a gente tem em termos de investimento para a saúde, entendeu? É trabalhar preventivamente para a gente não resolver depois. Então, isso vai envolver uma série de atividades, inclusive essa criação desse fundo. Por exemplo, a questão da dengue no começo do ano foi uma questão alarmante para a cidade. A cidade não estava nem preparada para poder dar conta de todo esse sistema. E ainda logo depois veio o coronavírus e a gente ficou ainda mais à míngua, né? Se não fosse ali as emendas impositivas que vieram do Estado, inclusive, cito aqui a emenda da deputada Isa Pena, que mandou em confiança do pessoal cruzeiro, e até hoje a gente não teve a real informação da prefeitura sobre onde foi e o que foi gastado esse dinheiro, a gente não consegue mais contato, inclusive já foi protocolado na prefeitura um pedido de esclarecimento, até agora nada, mas tudo isso, toda essa questão envolve, a questão da criação do fundo, envolve a proteção para questões de catástrofes, né? E isso sempre, obviamente, fazendo com a maior transparência possível. A gente está chegando no final da nossa live. Vocês têm 3 minutos agora para as considerações finais, para a gente poder estar finalizando. Sim, essa é uma grande oportunidade que tivemos, né, de expor o nosso programa de governo, que ele é bem amplo, né, ele contempla, né, várias áreas. E, então, esse material vocês vão achar, né, nos nossos contatos nas mídias sociais, no próprio TRE está arquivado, é obrigatório nós colocarmos, né, esse plano de governo à disposição da Justiça Eleitoral, porque é um dos motivos que poderemos ser caçados, né, porque nós apresentamos um plano e não cumprimos, mas tem que ter a provocação do Ministério Público, da sociedade. Então, ele está lá como de todos os candidatos, né, lá estão, e mostrar, né, que nós estamos aqui, né, de coração aberto, né, mostrando um trabalho, né, que faz tempo que, né, temos uma conversa, né, entre os partidos PSOL e PT, que tem um alinhamento, né, mais de esquerda, né, ligado mais às questões, né, da sociologia, mais do povo, né, mais das pessoas mais oprimidas, né, das classes, dos trabalhadores. Então, e nós estamos muito ligados, né, aos jovens, né, para que eles participem, né, do governo, mostrar que a política também, né, é feita por todo mundo, né, seja mais jovem, né, homem, mulher, é uma participação efetiva do povo mesmo, né, e que aos poucos a própria política, né, aqui em Cruzeiro, dificulta, tá? Agora eu queria reiterar o agradecimento que eu fiz no começo à Paróquia de Cruzeiro, à pessoa do Padre Fabrício, ao Mauro, que conduziu, né, essa entrevista. Dizer que a gente está muito feliz de ter a oportunidade de estar falando, de estar trazendo esse debate real sobre política para a cidade. A gente contraria essa forma tradicionalista de se fazer política que acontece no interior. A gente é a coligação Frente Sem Medo, porque a gente não tem medo de enfrentar os problemas dessa cidade. A gente não tem medo de olhar a fundo quais são os problemas da cidade e buscar soluções. A gente não são duas pessoas perfeitas, não são salvadores da pátria, mas a gente está aqui através de um plano que foi construído por diversas pessoas, homens, mulheres, e que são planos que dá para ser implementado. Então, eu peço para você que assistiu a gente, ou que vai assistir depois, que pense realmente que cidade que você gostaria de morar.
Se essa cidade fosse sua, você faria uma política diferente ou você replicaria o mesmo tipo de política? É isso, eu acho que vale aquela frase, né? Nada a temer se não correr da luta. Nada a fazer se não esquecer o medo. Exatamente. E estamos aqui com a cabeça erguida, né, para representar a cidade de Cruzeiro. Não estamos com a cabeça assim tão alta, né, que nós não podemos, né, olhar onde vamos tropeçar. E não tão baixo que não possamos, né, ver um futuro. Então, estamos aqui de mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E é isso aí, vamos à luta e no dia 15 vote 13. E nossos vereadores também, né? Conheço os vereadores do pessoal, gente. As meninas do mandato coletivo, 50.500, e o Felipe Prudente na defesa da agroecologia, da sustentabilidade ambiental, de uma política mais digna para todas as pessoas, seja da cidade. Bem, a gente agradece a presença de vocês, a participação de vocês, por terem aceitado esse convite do padre Fabrício, do setor pastoral Cruzeiro. Desejamos sucesso na campanha de vocês. Obrigado a você também que participou, que compartilhou, que deixou suas mensagens. Elas ficarão gravadas aí para que os candidatos possam depois acessar. Nós convidamos também você para participar na próxima sexta-feira, dia 30, com a entrevista com o candidato Thales Gabriel e seu vice. Nós desejamos sucesso à candidatura de vocês e pedimos que Deus nos ajude nessa empreitada, que são as eleições de 2020. Uma boa noite a todos, que Deus nos acompanhe, que Deus nos guarde.